Seja muito bem-vindo. Começa agora mais um episódio do Venda e Prosa Podcast. Como eu sempre falo e eu não vou cansar de dizer, esse podcast é para você. Você quer vender mais? Você quer tirar o seu projeto do papel? Você quer alavancar o seu negócio? Cara, você está no lugar certo. Aqui a gente dá ideia, dica, a gente só não dá dinheiro, né, Marcelo? Dinheiro, e já falei isso, por enquanto. Por enquanto não, mas em breve, muito breve, se Deus quiser, nós vamos começar a alavancar com as pessoas com dinheiro. Não sei o quanto, tá? Mas vamos. Bom, esse episódio, mais uma vez, é um patrocínio de New King, que é a melhor loja de roupa masculina que você vai encontrar. Ela é de Betim, então tem entrega em Betim, mas ela entrega também em todo o Brasil. Acessa lá agora, @NewKingBR. Precisou de roupa para sair ou para curtir um futebol? Onde que é, Marcelo? New King não tem erro. Tamo Esqueça junto. tudo. Meu parceiro, mais um podcast. Graças a Coisa Deus, boa, mais hein? um dia de gravação. E hoje vai ser top, hein? E eu vou falar de novo, a Leila vai ficar brava. Salve, rapaziada, e salve, mulherada. Esse negócio, qualquer dia desse eu encontro esse cara morto em casa. Galera, nós estamos aí hoje com mais um dia de gravação. Hoje nós estamos com um cara aqui fera, que tá nos ajudando aqui, né, com o podcast. A gente tá caminhando junto com a gente, os empreendedores vão se encontrando no meio do caminho, né, cara? É verdade, é a lei da atração. É, com certeza. Estamos aqui com o Leandro do grupo RVL, né, meu amigo? É isso aí, é um prazer participar aqui com vocês do Venda e Prosa. Prazerão, Marcelo, prazerão, Vladson. Obrigado pelo convite, viu? Muito bom. Tamo junto, é um grande estrategista digital que tá aí com a gente hoje. O que todo mundo precisa hoje? Mundo digital, né? Isso aí. Mundo digital, a empresa precisa se posicionar bem no digital, né? É isso aí. Eu acho que não só a empresa, viu? Hoje em dia as pessoas estão tão presas no celular que até a imagem pessoal mesmo a pessoa tem que se preocupar. Sim, antigamente, um tempo atrás se falava muito sobre o marketing pessoal. E o marketing pessoal se tornou um marketing também digital para a imagem pessoal da pessoa. E isso é muito importante. A gente fazendo... Vamos logo emendar esse trem aqui, o papo, a gente vai obter informação, já vai emendando. Você não acha, né, talvez seja uma impressão minha, mas você não acha que talvez isso criou um marketing falso também? Às vezes a pessoa nem é aquilo, porque hoje Instagram e Facebook, TikTok, pô, é um mar de felicidade, bicho. Ninguém fica triste na rede social. E às vezes a pessoa não é assim. Infelizmente. Né? Rola muita prova social, né? Muita. O problema do marketing também é quando a pessoa tenta construir algo que ela não é. E vocês que são da área de venda, vocês sabem que algo que não tem um fundamento, ele não se sustenta. É verdade. Infelizmente, né? Então eu também já tive uma experiência bem mais rasa do que vocês, né? Na área de vendas, mas a questão do marketing está muito ligado a vendas. E quando a pessoa ela mostra algo na internet que não é a realidade, ela não consegue sustentar aquilo por muito tempo. É rápido, né? É rápido. A internet também é muito rápida para isso, né? A internet é rápido e cobra caro. E é de 0 a 100. É de 0 a 100. É tanto para crescer quanto para cair. Isso, é engraçado, né? É engraçado. E você acha que, no caso, por exemplo, a gente falou de pessoas e tal que crescem e caem muito rápido. No caso de empresas, né, que estão na rede social, às vezes, infelizmente, elas usam também de subterfúgio de não falar verdades, né? Sim. Você coloca ali coisas que você não entrega. Só que o brasileiro em si, ele é um pouco mais acomodado, ele não é muito de reclamar. Né? Lá fora as pessoas reclamam mais. Você acha que demora mais essa queda? Depende muito da empresa, da forma, da intenção do porquê essa empresa faz isso. Um exemplo muito claro são os cancelamentos que aconteceram recentemente, né? Tanto para empresas quanto para pessoas que são pessoas públicas e tiveram problemas aí com cancelamento. Então, isso que a gente está falando sobre sustentar algo, querendo ou não, uma hora que a pessoa, que ela pode ter bebido um pouquinho, ou se não, num momento espontâneo dela, que ela acha que ela não está sendo filmada, ela pode ir lá e falar, apresentar a realidade. Então, vai muito disso. Eu vejo que é uma cultura da internet, ela tem trazido isso, essa situação, onde não tem permitido algumas pessoas falarem o que elas realmente são. E isso tem duas linhas, né? Tem o lado positivo, de não permitir algo que não é real na internet, mas também tem aquele lado da política, esqueci o nome agora, politicamente correto, exatamente, que também, querendo ou não, tem pesado muito a internet, limitado muita gente de se expor da forma que ela realmente é. Eu costumo falar que
as pessoas também às vezes esquecem que, por exemplo, a pessoa que é famosa, ela também é um ser humano. Sim. Né? E erra, né? E erra qualquer outro. Um exemplo mesmo que acontece muito no reality show do Big Brother. Que chama alguns famosos, né? Aí chega aqui fora, né, tem muitos seguidores, muitos fãs e tal. Só que na hora que ela vai lá pra dentro do Big Brother, a pessoa vê como que realmente a pessoa é. Porque, tipo assim, você consegue ali, ele vai conseguir segurar ali 1 semana, 2. Se for pra na terceira, já era. Ele já não aguenta mais. Não, e tem gente que já chega lá com o pé no peito, já chega sendo quem é. Exatamente. E às vezes desagrada. Não, tem os dois lados. Tem essa turma que chega mostrando mesmo autenticidade, né? Que é outra palavra muito utilizada na rede social hoje na internet. Mas também tem a turma que quer sustentar aquela imagem, pessoal. E o interessante que o Marcelo colocou do Big Brother é que nas últimas edições, onde eles levaram influenciadores e pessoas famosas, teve uma turma que desagradou os fãs, né? Desagradou muito. Desagradou muito. Teve a Carol com K, o Projota desagradou muito os fãs aí. Foi, Nego Di. Mas sabe o que eu acho foda? Nesse tipo de coisa? Porque assim, por mais que não é julgando as atitudes dele, a ideia não é essa, tá aqui nesse momento. Mas é que analisando. as pessoas, analisando, as pessoas fazem um julgamento, às vezes tão agressivo, sabe? Que às vezes você fala assim, pô, beleza, o cara fez um negócio errado, mas precisava de tudo isso, sabe? Sim. É a pessoa mesmo. É pra realmente cancelar a pessoa. Cancelar. Essa cultura, né, do cancelamento. Acho que não é bem assim que tem que ser, sabe? Todo mundo erra, pô. Ainda mais se tratando de um reality show, que vai ter gente que vai defender X e vai ter gente que vai defender Y. Então vai ter, além de como a pessoa já teve aquele momento ali de falha, né, talvez, aí o público que é contra já vai deitar em cima daquilo. Já vai aproveitar aquele momento, entendeu? E querendo ou não acontece, velho. As coisas acontecem. A Juliana, tem gente que fala comigo assim, pô, entra no Big Brother. Você tá doido? Eu vou ser cancelado no segundo minuto. Porque eu pareço normal, mas eu sou extremamente estressado. É aquela linha muito fina, né? Ou é cancelado no primeiro minuto ou vira ídolo do Brasil. Vou te contar algo que aconteceu ontem. Um amigo nosso, também da área de plano de saúde, ele mandou mensagem e falou assim, ô Marcelo, manda o contato do pessoal do podcast lá pra mim. Nós estamos querendo gravar um podcast aqui também. Só que a gente vai gravar uma vez só pra ver como é que fica. Não tem nada de plano de saúde, não tem nada de empreendedorismo. Nós vamos pra conversar fiado. Só que a gente quer gravar um pra ver. Se vai ficar legal. Pra ficar legal. Mas eu já não penso se vai dar muito certo. Por quê? Eu falo muita merda. Hoje em dia tá... É o Lucas Narcis, lembra dele? É um cara muito engraçado, ele é muito zoeira. Ele é muito engraçado. Depende do público dele, ou vai agradar muito ou desagrada. Aí o que acontece? Cai dentro disso aí, porque ele falou assim, Marcelo, eu seria cancelado no primeiro momento. Mas às vezes não, sou. Às vezes não. Ele, por exemplo, eu gosto dele demais. Ele vai fazer divulgação no Instagram dele, aí ele filma numa praia e fala gente bonita, e a feia também. Ele é excelente, bicho. Mas você não vê o influenciador que você gosta dele, que é jogador de basquete? Douglas Viegas. O Viegas. Eu gosto dele. Cara, ele é na lata. Ele é na lata. Ele, quando vai falar alguma coisa, ele fala assim, o cara me falou isso. Eu falo com ele, vá pra puta que te pariu. Pô, ele poderia ser cancelado pelo jeito que ele fala. E muita gente gosta dele. Quem não gosta, não segue, pô. Exatamente. Eu acho que o negócio questão é esse. do público. Por quê? Sim. Existe essa demanda por autenticidade. Às vezes a internet, às vezes não, é fato. A internet ficou tão artificial que quando começa alguém a se posicionar de forma verdadeira, as pessoas valorizam. É claro que o público certo valoriza. Sim. Tem gente que não consome aquilo, vai acabar o quê? Criticando e falando, mas querendo ou não, é consequência de... São os haters. Se colocar na internet. São os haters. Ficam lá, vamos ver se vai deslizar aqui que eu vou Agora eu vou bater. Agora eu vou tirar um print, é isso. E uma coisa que o próprio Douglas Viegas fala, que eu acho que serviria pra todo mundo, que é o poder de sair fora, velho. Se você não gosta da parada, tá te incomodando, sai fora, sai fora. Em vez de ficar perdendo seu tempo ali criticando algo, tá num ambiente ruim, velho, sai fora. É o poder de sair fora. Eu também sou igual daquela parte que a gente fala de ser interesseiro, né? Eu vou absorver o que eu acho legal pra mim. Pronto, acabou. Eu vou até ser polêmico agora. Eu acho que o problema da internet é que deu asas a muito idiota. Deu. Por quê? Porque eu, na frente de outro, ou aquela pessoa, na frente da pessoa, seria incapaz de falar o que ela fala escrevendo. Isso porque é fato. tem
uma linha de dados separando a pessoa. Ela acha que ela está protegida ali e ela fala o que ela quiser e às vezes agride muitas pessoas. Exatamente. Eu acho que tem que se tomar cuidado com isso. A agressão é forte. A gente viu isso muito na política agora também. Nossa, infelizmente. Nossa, quantas pessoas aí tinham um comportamento na internet e outro, quando você encontrava a pessoa, não, que legal e tal, tudo simples, tudo normal, respeito. Sim, mas vai olhar na internet, cada xingamento que você fala, não é a pessoa. É isso, esse bloqueio que a internet te dá, essa proteção que a internet te dá, faz com que surjam muito idiotas. Não estou falando, nem citei por conta da política, mas são os haters mesmo, que às vezes veem alguma coisa e falam assim, vou falar que agora... Eu vou criticar. Merece um textão, merece um vídeo, e infelizmente isso tem acontecido. O que você falou aí, um dia o meu irmão falou assim que acompanhava um digital influencer, sempre nas redes sociais, né? Um belo dia foi num lugar, chegou lá, o cara tava lá. Aí ele chegou no cara, tal, tipo assim, ele mó empolgado, e aí, beleza? E o cara, tipo assim, e aí, beleza? Sem empolgação nenhuma. Sem empolgação nenhuma. É porque às vezes também, por exemplo, a gente que gosta de pessoas da internet, a gente, tipo assim, cria um vínculo aqui e fala assim, não, na hora conheço que eu vejo, conheço a pessoa. Isso é uma outra consequência da internet, dessa cultura da internet, né? Porque o ser humano, ao longo da história da humanidade, ele foi acostumado a conviver com pessoas. Eu conheço aqui o Marcelo, o Vladson, e vou interagindo. Na internet, a minha mente, eu entendo que eu conheço aquela pessoa e que eu convivo. Eu vejo ela tomar café da manhã, eu vejo ela almoçar, eu vejo ela com os filhos, eu sei o nome dos filhos dela. Então, quando a gente encontra essa pessoa, né, ou essa pessoa, por exemplo, que você conhece, encontrou, ele criou a expectativa que ele iria ser recebido da mesma forma que ele chegou. Você costuma vê-lo. Só que não é desse jeito, né? Eu não vou lembrar o filme, cara. Tem um filme que conta a história de um escritor muito famoso e tal, e ele tem uma fã que é mais jovem, e ela consegue conhecê-lo. E na hora que ela conhece ele mesmo e tal, é isso aí. A expectativa. Pô, ele é muito legal, cara. Eu conheço esse cara. Na hora que ela chega toda empolgada, o cara tá completamente nem aí, que se foda, tomando o uísque dele, enchendo a cara, e ela se frustra. Sim. Mas eu acho que a frustração pior não é você chegar, conhecer e ver que a pessoa é estranha. É a imagem que você cria da pessoa. Exatamente. Porque a gente não conhece as pessoas. Não. Né? Então, por exemplo, tem gente que me vê e pensa, não, Vlad, você é super gente boa. Cara, eu sou estressado. Eu sou gente boa. Você não tem cara de estressado, pois não. Não tem mais sou. Mas aí imagina, você me encontra num dia que, por exemplo, que eu tô extremamente estressado, tal, não sei o quê. Pô, vou ali encontrar com o Vlad. Claro, vou tratar super bem e tal. Mas quando tem pessoas que isso não acontece, até filme. Olha como é que o cara é grosso. Às vezes o cara não é, ele tá no momento ruim. Sim, momento. Como todo mundo tem, cara. Exatamente. Não, e se coloca no lugar da outra pessoa. Imagina que ela tem uma influência, ela tem um posicionamento já que alcança várias pessoas, e chega uma pessoa que ela nunca viu na vida e fala, nossa! E aí, todo empolgado. Tipo, cara, se coloca no lugar dele também, isso pode assustar a pessoa também, né? Sim. Mas é difícil, as pessoas hoje em dia não criam empatia, não. Elas estão só no próprio... Tem esse lado também. E nós falamos da parte de cancelamento. Voltando na parte do reality show, muita gente que aproveita não, tipo assim, uma coisa natural, por exemplo, que aconteceu com a Juliette, que tinha, sei lá, 3.000 seguidores e foi para mais de 30 milhões. Sim. Também que é uma parte ao contrário, que é o reverso, na 0 verdade. 100, né? É 0 a 100. Também pode ser muito positivo, né? Se tornou um ícone do Brasil, né? Foi o quê? Qual que é o período de um Big Brother? 60 dias? Por aí, né? Acho que foi 3 meses. 90 dias. 90 dias. Em 3 meses ela passou de uma desconhecida, de uma pessoa anônima no Brasil, para uma das pessoas mais influentes do Brasil, porque, se eu não me engano, ela saiu com influência assim, no topo em relação a outros grandes influenciadores. Isso é interessante porque é exatamente essa linha. Se a gente for fazer uma análise da Juliette, o que eles falaram sobre ela? Autenticidade. Ela mostrou quem ela era na essência. Sim. Porém, se todo mundo lá dentro fizesse isso também na essência, não daria tão certo. Mas você não acha que aí houve o trabalho de quem estava fora, cuidando da mídia dela? Totalmente. Não teve um fator assim preponderante? Totalmente. Aí entra um marketing bom, que é aquele assunto que a gente começou a falar lá no início. Tem um lado negativo, infelizmente, de pessoas utilizarem o marketing para vender algo que não existe ou construir uma imagem que não existe, que é difícil de sustentar, mas tem um marketing bom, que é o quê? Valorizar aquilo que é positivo. Então, o que eles conseguiram fazer na imagem da Juliette, por exemplo? Eles pegaram a essência dela, com a cultura dela, com o posicionamento dela, com a simplicidade, as características do perfil dela de pessoa e alavancaram isso. Colocaram, exporam mais ainda para o público.
Entendi. E isso é interessante porque vai muito da pessoa, do estrategista ou do responsável pelo marketing dela, de posicionar da forma correta. Então, se a pessoa não tiver um apoio muito legal, acaba que ela não tinha controle nenhum lá dentro. Mas quem estava lá fora conhecia ela muito bem, ou pelo menos tinha uma assessoria legal de quem conhecia ela. Show de Isso bola. é importante. Show. Agora conta pra gente que como é que tudo começou, cara. Como é que você começou nessa área digital? Pelo visto, antes um pouquinho, você já trabalhou até com venda, né? Já Isso, trabalhei com Fala um vendas. pouquinho pra nós. Fala aí. um pouquinho desde lá começa do começo. Desde lá do comecinho. E a história é longa, viu? Eu comentei até com minha sócia uma vez que um dia eu ainda vou contar essa história completa se der tempo. Mas começando da área de vendas. Faz um pocketzinho aí pra nós. Exatamente. Eu não gostava de vender. É mesmo? Eu tive que passar por uma experiência de vendas para começar a gostar de vender. E não sei se vocês já passaram por algo assim ou se conhecem alguém, mas tem pessoas que acham assim, não, eu não tenho habilidade nenhuma para vendas. Sendo que quem vai empreender, o básico que a pessoa precisa é o quê? Vender. Nem quem vai empreender, até a pessoa no dia a dia, ela sempre está vendendo. E eu passei por essa dificuldade, eu acreditava que eu não tinha habilidade nenhuma para venda, eu não conseguia efetuar uma venda. E eu lembro que eu tive uma oportunidade na área de marketing, né? Porque a minha área de atuação sempre foi marketing. Trabalhei em algumas empresas como auxiliar de marketing, auxiliar administrativo, fui buscando cargos nessa área. Para falar bem do início, eu comecei na área de TI, fazendo sistemas de informação. É mesmo? E quando eu sentei na frente de um computador e eu vi que eu ia ter que passar os próximos anos só digitando código na frente de computador, eu falei, eu não quero isso para mim. E eu preciso de algo mais dinâmico, que eu viva o dia a dia, que eu interajo com outras pessoas. Sim. Nessa época eu nem imaginava de vender. Nessa época eu ainda achava que eu não servia para vendas. Tecnológica, mas algo mais dinâmico, né? Exatamente. E durante esse período fazendo sistemas de informação, eu conversei com um professor que era apaixonado por marketing e ele acabou me influenciando a sair da área de TI, de sistemas, e ir para o marketing. Então foi essa transição que eu saí da PUC, fui para a UNA, fui estudar a área de marketing mesmo. E aí eu comecei a conhecer realmente essa área de comportamento do consumidor e, consequentemente, a área de vendas, a área comercial também. Que é a finalidade fim do marketing, né? Que aí você caiu de paraquedas na venda. Caí de paraquedas na venda, só que o interessante é que como eu tinha essa resistência, na verdade eu nem achava, não era só que eu não sabia vender, eu tinha uma resistência em vender, né? Eu não queria nem dar o primeiro passo, eu fui quase que obrigado a vender por estar na área de marketing, porque não adianta eu fazer um marketing bem feito se eu não consigo concluir uma venda. É verdade. Isso é muito real. Tem muitas empresas que têm um marketing excelente, mas têm uma carência na área comercial. Então vocês são da área comercial, vocês recebem, querendo ou não, um lead qualificado, uma pessoa que conhece a sua marca, esse processo é excelente para você concluir uma venda. Sim. No meu caso, eu fazia o oposto. Eu fazia a parte de marketing, mas eu não sabia como era a conclusão da venda, o fechamento. E aí eu fui provocado por um gestor que eu tive na época a aprender a vender. E eu só começava o meu trabalho de marketing, como supervisor de marketing, quando você conseguisse. Depois que eu trazia pessoas e vendia para elas. Então, para conhecer, para executar o meio do processo, eu tinha que saber fazer bem o final. E isso foi uma das melhores experiências que eu tive. Que legal. Porque, basicamente, era uma empresa de ortodontia, conhecida a nível Brasil, mas a abordagem inicial dessa empresa era trazer as pessoas que passam na porta, aquela venda bem direta, né? Bem direta, onde você né? vai acompanhando a pessoa do lado dela, fala assim, e aí, bom dia, como é que você tá? Você já parou para pensar que você precisa de aparelho? Imagina, do nada, a pessoa tá fazendo uma compra de sacolão. Não era bem assim, orçamento sem compromisso. Não, era uma abordagem. Até gatilho mental, rapaz. Total. E isso é interessante porque essas abordagens, na prática, eu fui conhecendo sobre o marketing. Na prática, antes da teoria. Então, enquanto eu começava a faculdade de marketing, eu já estava vendo ali como funciona um gerar necessidade, o comportamento do consumidor de ir lá e querer despertar o interesse dele e converter ele de sair ali. Nossa, eu tenho que pagar uma conta na casa lotérica e fazer ele entrar dentro de uma clínica para fazer uma avaliação com ortodontista. E essa foi a primeira experiência onde eu comecei na área de vendas. Tive outras experiências depois, mas essa daí me marcou. Essa que te levou até onde você está hoje, né? Até onde eu estou hoje, porque foi uma experiência assim, que o primeiro passo era conseguir a atenção da pessoa que caminhava pela rua. Em frente, por exemplo, quem conhece Belo Horizonte, Contagem, conhece o Eldorado e aquela região ali da João César, né? Aquele fluxo de gente. E é muito grande o fluxo. Movimentado. E conseguir parar a pessoa, tirar a atenção dela. É claro que dentro de 50 pessoas a gente conseguia levar 5.
10 às vezes. Mas essa experiência não era o meu trabalho executar essa abordagem. Tinha as promotoras de venda na rua. Só que até para eu motivar uma equipe, como eu estava na área de supervisor de marketing, se eu estava ali motivando ela na palavra, eu tinha que mostrar que eu conseguia levar ela para dentro. É verdade. Também. Então, naquele momento, eu fui aprendendo ao quê? A chamar a atenção da pessoa, levar essa pessoa para dentro da clínica e o melhor, né, manter a pessoa ali aquecida no sentido de que eu estou na expectativa de fazer uma avaliação. Mas se a pessoa precisar de esperar 5 minutos, ela vai embora. Ela vai desistir e vai embora. Porque o objetivo dela não era sentar dentro de uma clínica, era querer ir para pagar uma conta, fazer um sacolão. Fazer uma compra, alguma coisa. Exatamente. Tem que manter o clima da venda. Tem que manter o clima. Então tinha as estratégias. Não, vamos falar do clima, falar de futebol. Fazer um bate-papo, quebrando o gelo. Fazer um bate-papo, exatamente. Enquanto isso, a gente já ia conhecendo a pessoa, que legal. Vi que você tá com a camisa do Cruzeiro, do Atlético. Não, como é que foi o jogo ontem? Não, é mesmo, você tá usando a camisa porque quebra de gelo mesmo. É quebra de gelo. Cruzeiro ganhou do Galo, né? Cruzeiro ganhou do Galo. Tem muito tempo que isso não mais comum, né? Tem muito tempo que isso não acontece. Nunca se sabe. Tá voltando. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que aguentar. E era basicamente isso. Então, se não tinha um assunto de futebol, vamos falar do clima, vamos falar de política. E isso acabava incentivando a gente a entender um pouco de cada assunto para manter a pessoa ali interessada naquele produto que a gente ia oferecer. É interessante isso, porque eu, por exemplo, dou treinamento de venda, principalmente para corretor de seguro, plano de saúde. E não adiantaria nada se eu desse ali o treinamento, falasse um monte de coisas, se eu não provasse que estava certo. Exatamente. Então, como eu tô na área e uso a técnica, aí eu printo lá a tela de as minhas conversas, porque eu negocio muito pelo WhatsApp, sou especialista nisso. Então eu coloco lá o passo a passo mostrando para eles que dá certo. É o que você fez. Exatamente. Se você não prova que dá certo, pô, como é que eu vou ser liderado por essa pessoa que me fala para fazer um monte de coisa e nunca fez, nunca me mostrou, não sei se dá certo. Nunca mostrou. Eu também dou um exemplo meu, recentemente, igual eu estava conversando com você mais cedo. Até bom para meus clientes saberem, né? Eu tava num nível de cansaço. Cansaço mental, né? Área de vendas, comercial. Veio pandemia, juntou um monte de coisa que não tirei férias. Então eu tava cansado. Falei assim, olha, acho que chegou o momento de eu dar uma desacelerada. Um exemplo do que você falou é o quê? Eu não estava postando muito sobre o podcast para meus clientes verem. Por quê? Eu também não. Porque no momento atual, nesse período de 3 meses, eu não estava muito legal para vender. Não estava me sentindo muito bem. Como que eu vou falar de venda e prosa, sendo que eu não estou bem para venda? Entendeu? Então foi o que eu preferi. Falei assim, não, velho, eu não vou falar, não vou ficar falando para os meus clientes sobre o venda e prosa. Aí agora, como eu já tô restabelecido, né? Aí comecei a postar até algumas partes onde que eu falo de plano de saúde. E tá todo mundo perguntando, e esse negócio de podcast? Legal. Mas é legal, cara. É legal, não é? Divulgar legal. mesmo. E é o que você falou, não, a gente às vezes ficar passando uma coisa que não é muito ruim. Sem dúvida. Sim. Então eu preferi colocar as coisas no lugar. Acertar os ponteiros. Acertar, e agora quero todo mundo me seguindo. Mas isso é muito importante, se alinhar internamente, se organizar internamente para ter uma performance total na parte de abordagem externa. É legal. Mas isso que você falou aí, se a gente for traçar uma linha, fazer uma ligação, o que você fazia, pegando as pessoas na porta e fazendo ali uma forma de fazê-las entrar, pô, cara, você usa isso na internet hoje. Exatamente. Só que em macro, né? Se lá passavam 1.000 pessoas por dia, na internet passam 1 milhão de pessoas por dia. Exatamente. E da mesma forma você tem que criar uma estratégia, um marketing, um jeito de fazer a pessoa. Na verdade, quando a pessoa estava passando na sua frente, você pegava ela está passando na frente da sua postagem. Exatamente. E a sua postagem tem que pegá-la. Né? E é um desafio muito grande também. Totalmente, tem tudo a ver. A sua comparação foi bem legal, porque existe tanto a conversão, onde a gente vai converter uma pessoa que está passando pela rua sem interesse nenhum e levar ela para dentro da loja, assim como uma pessoa em um grupo de pessoas que vê o Stories, e eu vou levar ele para dentro de um link e vou converter ele a, no mínimo, clicar em algo onde eu vou conseguir traquear esse link e conseguir fazer uma venda, talvez no futuro ou imediata. E isso é interessante porque, da mesma forma que tem a conversão, tem a objeção. Sim. Tem uma turma que não vai gostar desse conteúdo que eu vou postar e vai ter alguma objeção. Mas na rua também tinha aquela pessoa, nossa, eu tô sem tempo, nossa, eu tô sem dinheiro, nossa, não tenho interesse nenhum nisso, entendeu? Então a gente consegue contornar objeções.
Legal isso, né, cara? Muito show. O marketing Muito é marketing desde os primórdios e tudo que é usado no porta a porta, digamos assim, é usado na internet também, cara. Exatamente. Muda a adequação, mas a essência é a mesma, cara. Não tem Vlad, jeito. só até comentar com você. O princípio do marketing nunca mudou. Exatamente. Existe a teoria do marketing e o fundamento dela são 4 P's. Você já deve ter ouvido falar sobre isso e isso é ensinado em todo curso de marketing, né? Produto, praça, preço e promoção. Surgiu um monte de estratégia, surgiu um monte de marketings diferentes, marketing digital, marketing 2.0, 3.0, eu acho que a gente já está no 5.0 ou para mais. E agora já está chegando... A essência é a mesma. O Web 3.0, que é outro futuro aí, que vocês vão até entrevistar, ou já entrevistaram alguém do metaverso que vai saber falar muito bem sobre isso. Só que o marketing é o mesmo. Não muda. Então a essência do marketing, querendo ou não, é apresentar um produto para um cliente que tem o potencial de comprar ou despertar esse interesse nesse cliente. E, na verdade, no final das contas, é sempre colaborar com a área de vendas, né? Mas, é muito legal esse negócio. A gente fala-se do benchmark. Né? Benchmark nada mais é de você prestar atenção em alguma coisa, melhorar e copiar e melhorar. Né? Você está sempre atento. Eu leio muito sobre copywriting. Legal. Gente, copy é uma das coisas mais antigas que tem. Totalmente. E até hoje, os caras lá de 1930, 1920, que fizeram copies, que geraram muito dinheiro através de carta ou jornal impresso. Hoje os caras usam a mesma estratégia no mercado digital e ganham rios de dinheiro. Ou seja, é o que você falou, cara. Não muda. A essência é a mesma. Você vai adequar uma linguagem que hoje... eu quero um pouco mais jovem. Você vai adequar a linguagem. Mas a estrutura é a mesma. Repara que você falou exatamente, é um público mais jovem. Você está falando sobre os 4 P's do marketing, que são os fundamentos. Sim. Lá de 1930 para hoje, 2022, só mudou exatamente isso, o público. Exatamente. Ou o preço, ou a praça, que é o local onde a gente está oferecendo isso, se é no Oriente ou Médio. o tipo de promoção. Se é no Brasil ou na América do Norte, ou o tipo de promoção. Sim. E, no final das contas, só mudou isso, os 4 P's. Mas a oportunidade de venda, a forma que a gente divulga é a mesma. É verdade. Isso é interessante que você falou sobre copy, eu até lembrei aqui sobre a filosofia. Né? Porque na filosofia antiga tinha a base filosófica mesmo, onde o princípio da filosofia é o questionamento em busca da sabedoria. E eu vi que o Vladson gosta desses assuntos assim. Na última vez que a gente bateu um papo... Esse podcast vai durar 6 horas. E vai fluir. Mas a base da filosofia tem essa questão de buscar a sabedoria. Mas também existe a retórica, onde você criava um ambiente ali também de persuasão. Gente, a gente está falando de quê? 6 mil anos atrás? Da época de Platão, da época de Sócrates, que já existia essa questão de retórica, persuasão, de você utilizar a sua fala para influenciar pessoas. A gente está falando de copy. Exatamente. Só mudou o nome. Sim, verdade. É porque, às vezes, tem muita coisa que nós usamos sem saber que é uma estratégia. Sim. Sem saber. Por exemplo, quando a gente encontra com alguém e dá o sorriso, por exemplo, e é o normal, né? Normal. Eu não sei se você já fez esse teste, eu já fiz, eu sou doido, né? Aí eu tô andando no meu condomínio assim, aí eu dou uma risadinha assim, abaixo a cabeça, todo mundo responde. Por quê? Porque você mostra que você não é uma ameaça. E isso é uma linguagem não verbal que mostra assim, olha, eu não sou uma ameaça. Quando você inclina a cabeça, você está mostrando a sua veia. Jugular. E isso o que é? Eu não sou uma ameaça. A pessoa, na hora que enxerga o seu pescoço, você fala assim, olha, inconscientemente, claro, essa pessoa não é uma ameaça, porque ela está me dando a veia principal do corpo dela. Então eu também vou corresponder. A gente faz isso inconsciente, cara. Exatamente. Não sabe que é, mas faz. Vocês sabiam, gente? Se não sabia, fica a dica. Não sabia, mas agora isso é legal pela parte de instinto do ser humano. É até de forma inconsciente. Só que tem muitos especialistas, aí entra essa questão, né? A gente sai da filosofia e da retórica, vira marketing. A gente sai sobre... entra nessa parte de instinto, vira o quê? As técnicas de programação neurolinguística, a técnica de leitura de microexpressões e corporal. Então isso tudo é bem interessante porque tá tudo no instinto. Quer ver outro exemplo muito legal que está sendo muito falado no digital hoje? São os arquétipos. Porque a gente fala aqui sobre instinto. Você comentou sobre mostrar a veia, né? Onde você demonstra uma fragilidade para a pessoa. Esse arquétipo nada mais é do que um comportamento natural das pessoas.
que ele é um analisado... conjunto de comportamento que aquele grupo tem, né? Exatamente. Ele é analisado e a pessoa utiliza ele de forma intencional. É claro que pode ser utilizado Pro bem de ou pro forma mal, né? pro bem ou pro mal, né? Depende da intenção de cada Verdade. Aí, fala o nome da palavra de novo. Arquétipos. Aí, Zói, tá vendo? Ô, Zóia, é mesmo, Ele hein? não para. Agora você fala assim, fala devagar. Parametrizado. Mas isso é muito legal. Tanto é que para copy, se você quiser fazer uma copy bem feita, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Estudar o seu público. Exatamente. Procurar saber quais são as estruturas comuns, as questões comuns, para que você possa atingir o maior número de pessoas possíveis. Exatamente. Né? E existe. A gente acha, não, todo mundo, uma pessoa é diferente da outra. Realmente. Existem pontos distintos de cada pessoa. Mas existem grupos de pessoas que têm pontos comuns. E é aí que a gente tem que atingir. Conscientemente, você faz uma copy, faz uma imagem, né, o criativo que muita gente fala, e faz um tráfego pago focado em quê? Nas coisas que são comuns. Exatamente, para conectar com esse público, tanto a imagem quanto a segmentação desse público, o comportamento deles e até mesmo a forma que você atende esse público. Às vezes, por exemplo, vocês são da área comercial, vocês não atendem o mesmo um cliente diferente, de públicos diferentes da mesma forma. Às vezes a forma até de cumprimentar, quando a gente vai chegar até um cliente, tem um cliente que é totalmente espontâneo, leve, o outro é extremamente formal. A forma dele falar, a forma dele abordar, e a gente precisa se adequar a esse público também. Até eu estou dando uma mentoria para um grupo e eu falo com eles de vez em quando. Falo, olha, gente, não adianta você querer tratar todo mundo do mesmo jeito. Você tem as frases que são padrões, você pode mandar para todos os clientes? Tem. Mas vai chegar um momento que você vai ter que personalizar. Por exemplo, você está atendendo um engenheiro. Você acha que o engenheiro quer ler muita coisa? Não, o engenheiro é prático, ele gosta de número. Então ele quer saber o quê? O valor. Exatamente. Então uma chance de você fazer com que o engenheiro identifique melhor é o quê? Você manda o valor e fala com ele, cara, se você fizer esse plano aqui, no final de um ano você vai poupar X mil reais em relação ao plano que você tem hoje. Você vai prender a atenção dele muito mais se você falasse assim, olha, com esse plano você vai ter esse e esse benefício. O benefício que ele quer é valor, é monetário, é número. Então, entender o cliente com que você está atendendo é muito importante. E entra nessa questão. Quanto mais aprimorado você tiver o público, mais você vai conseguir ter êxito, né? Isso. Pegando um exemplo não tão técnico de... Na prática. Porque eu sou um cara mais raizado, sabe? Um cara mais raiz. Você é de onde mesmo? De Betinho. Por ser de Betinho, às vezes, olha só o que aconteceu. Eu até comentei isso, acho que foi no primeiro episódio. Sobre o subconsciente que você falou. De atingir, né? Às vezes, que eu contei aquela vez. Às vezes eu tinha um cliente que eu tava com uma certa dificuldade de marcar uma visita com ele. Por WhatsApp era muito difícil, por ligação era difícil. Tinha que ser pessoalmente, até mesmo para explicar melhor, talvez tinha mais pessoas, às vezes tinha uma situação mais difícil no plano dele. Aí tentava marcar, não dava. Tentava marcar, não dava. Aí o que eu fazia? Fulano, tem um cliente aí, próximo, pesquisava a área, né? Próximo você amanhã, 2h da tarde. Você consegue me atender antes ou depois? Que eu já vou estar aí perto, a gente já aproveita e já mata a charada. Não falhava nunca. Aí você falou assim... Isso era a tática. No popular, e eu vou falando no técnico. Isso é gatilho mental, cara. Da oportunidade e da urgência. Sim, olha, eu vou estar aí, aproveita. Isso. E aí funciona. Funciona. E você pensou no gatilho mental quando você fez isso? Eu pensei. Ou seja, foi estudado, foi uma sala de aula que explicou. Não foi. Isso é a prática, é a vivência do... É por isso que eu te falo, a gente faz tanta coisa que é técnico, sem saber, que é a vivência que mostra pra gente. Você precisa o quê? O que você precisa todo dia quando você levanta? Vender. Aí o que você pensa? Eu tenho que fazer um trem diferente, não consegui marcar, vou fazer isso. Você nem pensou em alguma estratégia, leu nem nada. É da sua essência. É da essência. E como é da sua, é de muitos outros. Sim. O cara... Você comentou uma coisa no início que eu achei legal. Você falou assim, cara, tem gente que acha que não nasceu para venda. Sim. Né? Não existe isso não, gente. Não existe não nasceu para venda. Você ensina a técnica. Só que tem pessoas que são mais espontâneas. Aí ela tem um passinho na sua frente? Tem. Tem pessoas que são mais comunicativas. Ela tem um passinho um pouquinho à frente? Tem. Significa que ela vai vender mais? Não. Significa que o cara... Um outro exemplo. A gente comentou já sobre isso. Messi e Cristiano Ronaldo. O Messi, velho, ele tem uma qualidade nata. O cara é bom.
Desde pequeno o menino é um fenômeno. Ele é um ET, né? Um ET, ele é de outro planeta. Totalmente fora da curva. Então o cara tem as qualidades e vem aprimorando com o tempo, aí vai ficar até melhor. O Cristiano Ronaldo não, ele não era um cara extraordinário, mas ele se tornou por conta da repetição, da força de vontade, do treino. E eles estão, a gente pode dizer hoje que os caras estão mais ou menos no mesmo nível? Pode. Extremamente, que tem a qualidade inata e o outro corre atrás. Sim. Então é possível. Não, e aí Todo entra aquela mundo. frase que está super em alta. Não lembro exatamente quem, mas a dedicação sempre vence o talento. Sim. Porque, querendo ou não, a pessoa, se ela é dedicada, ela pode não saber aquilo, mas ela vai correr atrás no primeiro momento para depois até se tornar referência naquele assunto. Sem dúvida. E o outro que é talentoso? Se ele não Se ele parar, já era. ele vai parar. O cara que eu gosto que você falou fala muito, né? O trabalho duro ganha do talento, sempre que o talento não trabalha duro. Sem dúvida. Mas é isso, cara. E é fato. Eu, por exemplo, eu não vim da área de vendas, né? Igual eu comentei que já, o povo já riu de mim. Que quem mora em Betim tem que trabalhar na Fiat ou nas empresas ali ao redor. Você tem que fazer um curso no Senai, alguma Tem que coisa. ter alguma coisa técnica. Eu ali. tentei tudo. E quando eu entrei na indústria, eu tinha uma facilidade tremenda com pessoas. Eu falo assim, velho, eu gosto de gente. Eu faço o trabalho bem aqui, eu consigo executar. Eu tentei fazer curso de automação, tentei fazer curso de mecânica, eu passei em prova e eu nem sou tão inteligente para passar nisso, porque eu não gosto de assim, conta, eu não gosto assim, não, você de tá- conta você eu tá não gosto não. menosprezando. Não, acho que ele tá sendo humilde, assim, Aí Tá sendo humilde. consegui passar em prova do IFMG e tal. Entrei no curso e falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu gosto de gente. Que aí foi que surgiu a oportunidade de entrar para o mercado de plano de saúde. Que já, igual na indústria, fiquei em uma 3 anos. Aí fiquei em outra 3 anos também. Tô assim, 3 anos, acho que é a data limite. Hoje já tô no plano de saúde, tem 7. Entendeu? Se encontrou. Então eu me encontrei na área de vendas. Que legal. Com o tempo, por mais que eu sou lá de Betim, né? Entrei nas indústrias, aprendi muito. Por exemplo, teve uma das empresas lá que eu tenho um amigo que foi a pessoa que eu mais aprendi na vida. Tipo assim, que eu posso dizer. Eu falo com ele que ele é até um pai para mim, dentro da empresa. Porque eu aprendi muito ali no chão de fábrica, eu trabalhava em produção, né? Então eu falei assim, velho, isso aqui eu consigo extrair muito para a área de vendas depois. Que foi o que aconteceu. Eu já comecei a mentalizar, falei assim, olha, eu conheci uma pessoa que era da área de vendas e falava assim, olha, esse final de ano agora fiz tanto. Eu falei assim, velho, eu tô lá no chão de fábrica, eu tô fazendo nem metade disso aí. E Eu quero pra caramba. vender. Ralando. É, e ralando pra- Falando muito. Aí que, tipo assim, despertou o interesse. A partir do momento que você desperta o interesse, já começa a traçar algo. Um belo dia eu vi lá sobre plano de saúde, caí pra dentro. Tô aí, já tem 7 anos. Eu espero que tenha um dia que você fale assim, ó, tem um cara que eu aprendi muito com ele, que é o Vlad e tal. Também. Considere ele como irmão. Se você falar considera como pai, o pau vai comer, rapaz. Vai nem a papa branca que vai me deixar velho assim, não. Tem que ter irmão. Eu já tô pensando lá na frente, vai que ele tá num podcast sozinho, fala assim, não, Vlad, pô, considera ele como... Aí você lembra, é irmão. Ô, Léo, mas legal. fala uma coisa aqui pra nós hoje. Hoje, você falou do início lá, né? Exatamente. Como começou na área de vendas, mas e hoje? Como que é seus projetos, seu negócio? Conta um pouquinho pra galera saber. Muito bom, Marcelo. Bom, depois desse período todo de adaptação e descobri que era necessário, né, que eu gostava da área de vendas, eu descobri também que para tudo na vida a gente precisa de vendas. Independente se é profissional, se é pessoal, a gente tá sempre vendendo. E eu comecei a empreender. Na verdade, antes dessa experiência, eu já tinha empreendido. E um dos motivos de ter quebrado a primeira empresa foi por não saber vender. Eu tinha confundido empresa com ONG, sabe? Então eu achava que... Era só abrir que tá de boa, Era só né? abrir, não, e pior ainda, não. Ajudar. Não tenho um dinheiro aqui. Não, vamos lá, vamos dar um jeito aqui. E aí, no final das contas, vem o quê? Vem os boletos e vem aluguel, vem tudo que a gente tem que honrar as nossas contas. É verdade. E acabou que a primeira empresa que eu montei, eu quebrei com 19 anos. E não é uma questão, nossa, de orgulho, eu já quebrei tantas empresas, não, mas foi um aprendizado. Sempre. Serviu para reorganizar a vida, trabalhar fechado novamente. E eu fui o quê? Para essa área de vendas, e aí eu dei uma aperfeiçoada na área comercial. Amolou o machado. Amolei o machado, assim, na prática, né? Ou é assim, ou não é, ou aqui funciona desse jeito. Eu fui e aceitei o desafio, e graças a Deus deu muito certo. Que bom. Depois desse período,
Em 2016, eu fundei a RVL. Abri a RVL, né? Fundei é muito bonito, né? Mas na prática... Bom, mas é bom. Mas na prática, porque hoje em dia, quando a gente vê a trajetória de 2016 para hoje, eu comecei com um notebook e uma prateleira. Não era nem mesa. Então, imagina, vindo de uma empresa quebrada com uma dívida aí há anos atrás que ultrapassava uns 15 mil com 20 e poucos anos, eu falei, quer saber, eu vou começar de novo, esse negócio de trabalhar fichado não é para mim, eu vou ter que ir para a área que eu gosto. E o que eu sabia fazer? A área de web. Naquela época ainda não estava tão em alta a parte de marketing digital, de tráfego pago, como a gente utiliza hoje. Mas a criação de sites estava muito em alta. Eu falei, opa, já que eu conheço um pouco dessa área, do que eu aprendi lá na área de TI e também do que eu envolvia, eu comecei a criar site em 2016. Depois de um período a gente foi envolvendo outras áreas da empresa com produção de vídeos, que era na verdade o vídeo marketing, né, que foi outro boom aí 2 anos depois, lá em 2018, 2020. Todo mundo querendo produzir vídeos. E depois a gente vendo essa movimentação do mercado, agora em 2022, 2021 para 2022, a gente entrou nessa área de podcast, aproveitando toda a experiência que a gente já tinha no audiovisual. Então, estamos aí continuando vendendo, só que em áreas diferentes, para públicos diferentes também. Top demais. E você falou sobre podcast. Como você vê o podcast hoje? Tipo assim, para uma criação de conteúdo, o que é importante o podcast para as empresas, para as pessoas que estão aí na rede social? Ótima pergunta, porque exatamente esse tipo de conteúdo que a gente está produzindo agora. A gente quer apresentar o quanto o podcast é relevante. E respondendo de forma resumida, hoje a melhor estratégia para uma empresa ou para uma pessoa, né, pública que precisa de vender algo, compartilhar alguma informação, vender até um infoproduto, é o podcast. Porque o podcast ele dá a possibilidade para a pessoa de, primeiro, compartilhar o conteúdo de forma espontânea. Né? A forma que vocês apresentam aqui, mesmo. Esse bate-papo. O cliente vai conhecer vocês, o seu cliente potencial vai conhecer vocês da forma que ele está te assistindo. E quando ele chegar para fechar o negócio, ele vai falar, opa, eu já conheço o Vladson, eu já conheço o Marcelo, eu conheço que ele gosta disso, eu sei que ele gosta de conversar dessa forma, e isso cria o quê? Uma familiaridade, uma empatia com esse cliente, que já vai chegar mais disponível para negociar. É verdade. Então isso é o primeiro fator, assim, excelente. Ele cria conexões, o podcast. O segundo é a forma de gerar conteúdo. Muitas pessoas têm dificuldade com câmeras. Então, de falar direto para a câmera. A pessoa, né? Para na câmera assim, ela trava. Eu já, nesse período de experiência na área de audiovisual, eu já vi pessoas como diretores de multinacionais que travaram com câmera. Então, para quem está assistindo esse podcast e tem uma dificuldade com câmera, não se preocupa que não é só você, e tem jeito, né, tem formas de tirar essa resistência com a câmera e produzir muito conteúdo. Uma delas, o podcast. Que aí você não fala olhando para a câmera, você está aqui como se estivesse conversando. Esse bate-papo, no final de 1 hora, a pessoa vai ter 20 reels para publicar, e ela vai falar, opa, descobri um jeito de produzir muito conteúdo em pouco tempo e sem ter que decorar um texto e ficar falando para a câmera. E aquele Esse negócio, é um dos motivos muito bons. E aquele negócio, a gente escuta falar de metaverso. Sim. Só que o metaverso é caro. Ele não vai estar disponível para o pequeno inicialmente. Inicialmente não. Mas a rede social, o pequeno tem que estar presente. Sim. E tem que estar muito presente. Exatamente. Não adianta publicar 1 dia na semana, não adianta publicar 2 dias na semana, tem que ter uma constância, tem que ter material. Lógico, a gente sabe que o material feito em estúdio, ele tem a qualidade muito acima da média. Se você puder ter material de estúdio, ótimo. Ótimo. Mas se você puder... Vladson, eu não tenho condição de fazer um material de estúdio para todo mês. Beleza, vai para o estúdio, grava ali 20 reels e faz e intercala esse reels 1 por semana para você ter 20 semanas de publicação e faz outras publicações. Porque não adianta você fizer e parar. Não vai aparecer. O terceiro fator que eu ia comentar é exatamente isso, a consistência. A pessoa ela vai conseguir gerar um conteúdo que vai criar vínculos, ela vai conseguir gerar conteúdo de forma espontânea, gerar muito conteúdo e a melhor parte, de forma consistente. Porque o que você falou faz muito sentido. O algoritmo hoje, ele exige que a pessoa produza e publique conteúdo. Então, quando eu venho aqui na RVL, por exemplo, e vou produzir conteúdo de forma planejada, eu consigo em 1 hora produzir às vezes 30 reels.
Porque eu posso vir aqui trazer frases motivacionais. E a pessoa senta aqui batendo um papo até com um conhecido, não precisa de ser um podcast. E ela vai falando uma frase, fala a segunda, ela tá passando a informação pro público dela. Se for nutricionista, ele pode responder caixinhas de pergunta. Se for um advogado, ele vai responder vários termos técnicos que estão em alta, mas de uma forma simplificada para o público dele entender. Então, todo esse conteúdo, qual que é o nosso objetivo aqui? Facilitar a produção de conteúdo do nosso cliente. Show de bola. Isso ajuda muito, né? Até para vocês, na parte Sim. de conteúdo, Sem dúvida. eu fico vendo que vocês já têm a habilidade de falar, totalmente. Então, quando eu vejo esse conteúdo, eu falo assim, gente, que legal, que vontade de conhecer mais sobre a área de vendas. Por exemplo, se eu não atuasse na área de vendas, eu tenho certeza que o conteúdo que vocês produzem iria me motivar a, no mínimo, querer conhecer mais essa área e as oportunidades que tem. Isso é verdade. E pra galera que pensa que, igual ele falou, né? Citou, tem certa dificuldade com câmera. Cara, podcast, eu tenho, igual eu falei aquele dia, eu tenho uma certa dificuldade de pegar o telefone, e gravar. Eu também. Mas aqui eu já me sinto mais à vontade. Por quê? Eu gosto de prosear. Tem hora que você nem lembra que tem câmera. Não lembro que tem câmera aqui. Nós vamos trocando uma ideia, bate-papo sai normalmente. Ainda mais, por exemplo, você citou donos de empresa grande. O que acontece? Como a pessoa é especialista naquilo que ela faz, Atua, né? que ela atua, fica uma coisa natural. Porque um bate-papo falando do que você sabe muito, sem estar intencionalmente olhando para a câmera, sai um conteúdo de qualidade dentro do que você faz e sem preocupação, sem aquele medo de estar gravando, entendeu? Então eu acho muito legal a questão do podcast. Sabe o que eu acho mais legal no podcast? Eu não sei se acontece isso com vocês, eu acredito que sim. Mas quando você senta e bate o papo com alguém sobre qualquer assunto, né? Independente do interesse, você bate um papo sobre qualquer assunto, sempre sai uma ideia. Sempre sai um negócio assim, rapaz, olha o que esse cara falou, bicho. Ele falou um negócio que entrou na minha... Eu tenho que anotar. Sempre sai. Ontem mesmo eu estava conversando com minha esposa, não, amor, estou precisando fazer isso. Ela falou um negócio que não tinha nem muito a ver, não. Mas deu um insight na minha cabeça, que rapaz, eu preciso fazer isso, olha que loucura. Então, bate-papos sempre sai alguma coisa interessante. É por isso que você tem que ver. É por isso que você tem que ver. Porque quando você assiste um podcast, às vezes você fala assim, não é muito minha área, não. Mas é numa conversa dessa que sai um negócio que você fala assim, se eu fizer isso na minha empresa, eu vou ganhar dinheiro. Totalmente. É isso, cara. Sim. Sabe, é por isso que eu acho tão massa podcast. Tem dois fatores bem legais. Primeiro que eu acho, fora essa ideia que surge, porque querendo ou não uma conexão, você está conversando, vocês como hosts do Venda e Prosa, vocês estão conversando com diversos profissionais de áreas diferentes, então vocês começam a ver esse ambiente fora da caixa e trazer a experiência de outras pessoas. E o que acontece de forma indireta? É quase uma consultoria. Sim. Não que a pessoa ela vai entregar tudo que ela tem aqui de forma gratuita, mas é uma troca de ideia que vai complementando o seu negócio e o negócio da pessoa também. E o segundo ponto mais interessante disso tudo é a espontaneidade que você comentou. Quando você tem essa disponibilidade de falar, vou até comentar aqui como surgiu, né, a parte do podcast. Foi exatamente desse jeito, batendo papo entre algumas pessoas e falando, cara, que ideia boa, se a gente estivesse gravando isso, ia dar um conteúdo. Só que aqui era uma sala antes e a gente falava, nós vamos colocar uma câmera ali, outra aqui, e aí a gente começou a falar, opa, isso aí dá uma oportunidade de negócio que também é o podcast, exatamente pelas boas ideias que apareciam, só que a gente não estava gravando, né? Pois é, mas no bate-papo, né? Mas no bate-papo, exatamente. Em toda conversa que a gente tem aqui, eu sempre converso com o Marcelo. Cara, você viu o que foi falado hoje? Sim, olha que ideia legal, cara. Independente de quem seja. Independente de quem seja, tem alguma coisa que você extrai. E eu, assim, não é me gabando, mas toda conversa que eu tenho com todas as pessoas, eu sou interesseiro. Eu estou interessado no que a pessoa quer falar. Legal. E as coisas que elas vão falando, eu vou falar assim, cara, vou pensar nisso, olha que ideia legal, cara. Às vezes tem nada a ver nem com o podcast, nem com a venda. Mas eu falo assim, não, ele falou um negócio ali que eu posso fazer um reel sobre isso. Por quê? Porque a gente tem que ser assim. Sim. Infelizmente, tem muitas pessoas que falam assim, bicho, tá ruim, as coisas estão ruins, Nossa. não vou fazer nada, vou deitar ali e vou assistir um filme. Vou deitar ali e vou dormir. Cara, a internet é um berço de informação, cara. Sim. Eu passo roupa, né? Olha que coisa, olha o que eu tô falando aqui hoje. Pô, eu passo roupa, porque já queimaram minhas roupas, cara, eu fico puto. Aí eu mesmo passo.
passo mal e porcamente, mas eu que passo. E quando eu vou passar roupa, o que eu faço? Coloco o negócio de passar roupa na sala, ligo a televisão, é a primeira coisa que eu vou fazer. Hoje eu vou ver qual podcast. E eu assisto 1 ou 2 podcasts, porque às vezes fica roupa demais. Vou fazer isso agora. E às vezes fica roupa demais pra passar. Aí você Já vou fazer isso agora. É bom. Às vezes fica roupa demais pra passar, é 3 horas passando roupa. Aí eu pego um podcast de 1 hora, assisto ele todo. E eu vou assistindo prestando atenção. Cara, quantas vezes eu assisti o podcast, parei, peguei um caderno. Cara, isso que eu tenho que anotar, que eu não vou esquecer. E eu anoto demais as coisas que acontecem. Às vezes eu tô na rua, vejo alguma coisa, não posso parar, eu pego, vou lá no Voice, aconteceu isso. Conta o que aconteceu, porque eu sei que na hora que eu escutar aquilo eu vou lembrar da ideia. Eu tô dormindo. Técnica boa. Teve um dia que eu sonhei com o negócio, cara, acordei 4 horas da manhã, falei, puta que pariu. Peguei o telefone e comecei a anotar, porque se eu falar, minha esposa acorda, aí porrada na orelha. Aí eu anotei, pra no dia seguinte eu ver, é isso que a gente tem que fazer, não pode prostrar não, cara, você tá ruim. Se tá ruim parado, movimenta, meu amigo. Porque senão Deus, o que ele vai fazer? Que cara tá parado, ele não vou olhar pra ele, não. Mas na hora que ele movimentar, ele fala assim, movimentou. Anjo, dá uma moral lá pro cara lá que movimentou. Você tem que fazer. Sabe o que eu fiz ontem? A gente conversou sobre isso essa semana, né? Que às vezes a gente tem muita ideia pro podcast e tal. Aí eu falei com o Vlad, eu tô com um problema e é o seguinte, eu preciso anotar. Aí, sabe o que eu fiz? Peguei ontem uma agenda que eu tava lá no escritório, uma caneta e deixei. Falei assim, agora a ideia que eu tiver aqui, eu vou anotar ela aqui. Mas é isso, porque senão a gente esquece. Não é porque a gente esquece porque a mente é ruim, não. Não. É porque o dia é muito corrido. Você tem muitas tarefas pra fazer, você não vai lembrar de uma coisa que você pensou lá na E frente. se não anotar, pelo menos comigo acontece assim. Eu lembro assim, gente, o que eu pensei aquela hora, que era uma ideia boa, eu precisava anotar aquilo. Se eu não anotar, vai esquecer uma hora ou outra. Eu tenho um costume também de enviar áudio pra mim mesmo. Falei isso com ele. Eu pego vou mandar assim, áudio um pro outro sobre o podcast. E até em um grupo, quando é um assunto assim, não, eu tenho que lembrar sobre isso. Às vezes eu tô em casa preparando pra sair, pra vir trabalhar. Parte da manhã. Eu já começo, pego o celular, em vez de anotar, já envio um áudio no grupo. Não, isso aqui tá bom. Eu já pego o celular de novo, vou enviando outro áudio. Até entrar no carro, já tem uns 5 áudios. Num grupo que é você mesmo consigo comigo mesmo. Eu criei um grupo, aí tem um também monte tenho de áudio. Eu tenho 2. Fala aí, beleza? Fala eu. Bom dia. Bom dia, não esquece de pensar nisso, não. O mais engraçado é depois ouvir, né? Às vezes depois de uma semana, eu vou lá, ouço durante o dia o que eu preciso, e depois de uma semana eu vou revisar o grupo. Não. O que eu tava querendo dizer aqui, nesse dia aqui mesmo? O que tava acontecendo? Aí eu vou lembrando daquilo, opa, isso aqui foi bom. Ainda bem que eu anotei, porque agora eu vou utilizar aqui. Isso é bom, essa estratégia. Eu tenho 2 grupos mesmo. Um do podcast, que aí eu tenho um pra mim que chama Teste, e um outro que eu uso pro meu conteúdo que chama Divulgação. Eu criei inicialmente com a minha esposa, depois excluí ela, ficou só eu. Entendeu? Legal. Aí tô lá, eu fico mandando os negócios, só que eu mando o áudio e depois coloco assim. Isso é muito importante. Aí eu sei que eu tenho que voltar. Aí eu coloco outro áudio, cara, isso é pra divulgação. Eu vou sempre notificando, porque eu tenho preguiça, entendeu? Aí eu sempre vejo o que é, então isso que eu tenho que escutar. Não, mas é legal isso, e uma cara. questão que o Marcelo comentou sobre essa necessidade de escrever as ideias, o que eu comecei a fazer? Depois de escrever, eu tinha uma mania assim, eu não anotava nada. Até nesse período que eu quebrei a primeira empresa, eu tava com um monte de dívida, eu fiz uma questão, uma organização, que um dia eu acordei de madrugada. Outra história aqui, né? Acordei de madrugada, 4 horas da manhã, falei, cara, eu tô cheio de dívida. Eu não sei nem quantas contas eu tenho que pagar. Eu peguei uma folha em branco, colei no guarda-roupa e comecei a anotar as dívidas, 4 horas da manhã. E fui anotando uma, então assim, essa daqui é a maior, ela vai pra cima, essa daqui é de 3 mil, não, então fica aqui. A outra fica aqui embaixo. Essas 4 aqui vão entrar no sorteio. Por aí. Não, era o sorteio. Vou sortear ela no Instagram pra alguém pagar pra mim. Só que isso aí organizou as ideias. As necessidades, então eu fui priorizando. Olha, essa daqui tá gerando juros. Então essa daqui eu tenho que pagar primeiro, porque se eu continuar gerando juros, ela vai multiplicar. Essa organização de anotar, até na dívida, gerou esse costume pra mim, esse hábito de anotar tudo. Só que depois de um tempo eu comecei a anotar, quitei as dívidas, deu tudo certo, eu continuei com o hábito pra empresa. Só que toda ideia eu pegava uma folha e ia anotar. Só que chega uma hora que a gente tá com umas 5, 10 folhas. Ou 8 cadernos. Um caderno. Tem nem caderno todo pra escrever. O que eu fiz? Eu comecei a tirar, tipo, um dia da semana, um dia do mês, assim, juntar aquilo tudo e... Peraí, deixa eu ver. Espalhava tudo. Ó, essa ideia tá aqui nessa folha, nessa e nessa. Então isso aqui é importante. Eu ia organizando as ideias e começava a criar os prazos.
Show. Cara, isso aí, quando a gente vai ver, é um curso que muita gente vende de É produtividade. verdade. Exatamente. De Só que- gestão de tempo. Gestão de tempo, Organização. de metas, organização, planejamento de vida, vários nomes, e no final das contas entra naquilo que a gente falou lá no início, que é uma questão tão de instinto, de organização, que hoje em dia está sendo oferecido de várias formas, né? Mas que funciona. É verdade. Eu sou um defensor do Milagre da Manhã, que é um livro. Eu, quando falo, minha esposa até arrepia. Ela fala, nossa, você é coach desse livro. Eu falo, não tem nada disso, eu só gosto do livro e acho que merece. Ele tá ali para ler. Eu já vi ele ali. Só que é o seguinte, são coisas que as pessoas podem fazer instintivamente. Acordar mais cedo, fazer um exercício físico, fazer uma leitura, fazer um diário, verbalizar aquilo que você quer por dia, etc e tal. Mas o que ele está te ensinando ali? A você ter uma sequência todo dia de manhã e chega no momento que você leva a sequência para o seu dia. Então, quando você chega no trabalho, você fala, o que eu vou fazer primeiro? Vou anotar o que eu vou fazer. Aí você faz lá um diário do que você tem que fazer. O que é importante? O que é urgente? Para você realmente ter um dia produtivo. E aí você fala assim, nossa, mas o milagre da manhã mudou meu dia. Não, a organização mudou seu dia. As pessoas não têm dia produtivo por quê? Porque não são organizadas. Fato, e quando sim. você faz algo, fala assim, eu tenho um parâmetro, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, e você cria um método da manhã, automaticamente você pega esse método, fala assim, tá dando certo, subconscientemente é legal, você leva para o seu trabalho. Aí você começa a criar um método do seu trabalho. Aí, inconscientemente, você vai para o lado pessoal. Eu tenho que dar atenção para minha esposa. Eu tenho que sair, cara. Eu tenho que encontrar com Manter meus o amigos. equilíbrio ali. E automaticamente sua vida muda. Pô, Totalmente. foi o milagre da manhã. Não, velho, foi você, cara. Foi você. O milagre da manhã só ajustou ali para você ter um método e transformar isso num milagre na sua vida, sacou? Isso, viu, Vlad? Já pode virar um coach aí que muita gente Sai vai... fora. Esse dia eu tava vendo um negócio do Danilo Gentili, ele tava entrevistando e falou assim, eu não sei quem é a pessoa, eu não conheço. Desculpem, tá? Quem assiste e eu não conhecer todo mundo, mas ela virou, você não gosta de coach? Ah, não gosto de coach. Por quê? Porque coach é aquele cara que vive e fala assim, olha, não vai ser coach não, velho, é chato pra caralho. Mas assim, eu acho que a gente tem que extrair coisas boas de tudo que acontece, certeza, sacou? com E eu extraí certeza. uma coisa bem... Minha vida mudou com esse livro, tá? Se Muito serve de bom. consolo, minha vida mudou. coisas, atitudes simples. Depois que eu sinto que eu sou mais organizado depois que eu entrei na academia. É uma coisa muito, tipo assim, você entrou na academia, mas que diferença vai fazer? A gente pega uma disciplina, porque hoje eu posso dizer que você falar assim, Marcelo, você vai sair da academia, eu acho que eu não saio mais. E eu tinha, igual você falou, que Uma tinha... relutância muito grande em academia. Né? Nossa, eu tinha demais. Eu falo assim, nossa, eu não aguento aquele povo É mesmo? falando de bomba. Falando de batata doce, eu não aguento. Só que, tipo assim, aí foi... É o lugar também, né? Aí entrei na academia, fiquei 4 meses, saí, entrei em paguei um ano. Eu não fui 3 meses. Aí entrei em uma que me adaptei muito bem. O ambiente. O ambiente, entendeu? Legal. Aí eu consegui a questão de horário também. Aí comecei a focar e, tipo assim, eu não treino pra ficar fortão, essas paradas, mas é por causa da mente. E se cuidar também, né? Que é importante. Claro, qualidade de vida. E hoje eu já não consigo me ver mais falar assim, Marcelo, você sai da academia, não sai de jeito nenhum. Eu tô num levantamento de copo, meu filho, maravilhoso. Mas, outro motivo pra mim na academia. É verdade. Tomar uma Eu tranquilo. preciso também, eu preciso. Como é que é? Malhar pra beber? É malhar pra beber. Tem gente que malha pra comer. A gente Eu com malha os pra... dois, que eu como muito e bebo muito. Eu não tô nem malhando, só tô bebendo. Levantamento de copo. Mas tô ser firme e forte. Mas é engraçado isso. Porque você malha e a rotina que você tem... Não, hoje eu tenho que malhar. Sim. Isso vai entrando na sua vida também. Você acorda de manhã, hoje eu tenho que trabalhar. A gente trabalha por conta própria. Podia virar você, hoje eu vou assistir Netflix. Mas não, você precisa. Não só a necessidade Sim. do dinheiro e tudo, mas é mesmo, você vai traçando. Se eu vou malhar e faço lá X exercícios, se você leva isso para sua vida, eu estou no trabalho, eu tenho X tarefas. Você acaba tendo um cronograma melhor. E o seu dia flui, cara, não tem jeito. A disciplina provoca a pessoa a gerar mais disciplina em outras áreas. É, então, quando a pessoa tem uma disciplina com a parte de saúde, por exemplo, o Marcelo, com a academia, com certeza esse hábito vai
criar novos hábitos. Já criou. Já criou, né? Porque para você ter esse hábito principal, você vai precisar desenvolver outros. Porque senão você não vai ter tempo de executar ele. Sim. E existe se eu não me engano, é até o Joel J e o Muzi, que eles falam sobre hábitos principais do dia. Porque existe um conceito aí da filosofia, outra coisa, de pedra angular. Você já deve ter ouvido falar, né? Já ouviu falar? Já. Que a pedra angular né? é a que sustenta todas as outras. Antigamente em Roma tinha aqueles arcos, né, de uma porta onde você passa, e existe uma pedra no centro que ela sustenta as demais. Sustenta o ângulo do raio, o raio do círculo. Daquele círculo. E ela é a pedra angular. O que acontece? Se a gente não tiver os hábitos principais, a gente não sustenta outros. E às vezes na vida eu conheço várias pessoas no dia a dia que o hábito angular da pessoa, né, a rotina principal dela é a academia. Se a pessoa não vai na academia, parece que o dia dela, assim, não é produtivo, não dá certo. E se a pessoa não toma um café da manhã, se ela não levanta e faz algo ali, uma oração, ou se não um exercício físico de manhã, o dia dela não é produtivo. Por quê? Esse hábito é o que vai desenvolver o restante do dia dela. É a âncora de tudo, né? Do restante todo, né? Eu, igual te falei, que eu consegui incluir. Por exemplo, te dar um exemplo. Você vê que agora estou conseguindo produzir mais conteúdo, até mesmo pro Instagram do Vender Prosa. Por quê? Eu coloquei minha rotina. Outra coisa que você falou também, oração. Eu coloquei oração, uma coisa que eu não tinha tanto hábito, por mais que eu sou um cara que creio muito em Deus e tal, mas eu não tinha o hábito tanto de oração, comecei a pegar esse hábito agora. Que eu criei também? Olha, eu estou precisando de trabalhar um pouco mais. Por quê? Agora tem um podcast, eu tenho que vender e a gente tem que criar o conteúdo. Aí o que eu faço? Fico até no escritório um pouco mais tarde, do escritório eu vou pra academia. Entendeu? Então, coisas que, se eu, vamos supor, vou ficar em casa, talvez eu não faria. Isso é verdade. Quando a gente comentou aqui de às vezes assistir, tem insights de coisas que as pessoas falam, eu assisti um podcast do Primo Rico com o Viegas. E ele falou um negócio que na hora, foi imediato, tocou meu coração. Foi imediato. Eu não sou católico, nem evangélico, né, mas acredito piamente em Deus. Sim. E eu faço minha oração todo dia ao dormir, todo dia de manhã. Mas ele falou um negócio que tocou meu coração. Ele falou assim, se... perguntaram para ele como que ele começou essa questão da religião, né? Da religião que eu falo, da crença. Ele falou assim, cara... eu fui num cara, o cara falou comigo assim, cara, você quer melhorar de vida? Lê a Bíblia. Só que não lê ela normal, não. Lê o Novo Testamento. Só o Novo Testamento, não lê Apocalipse. Ele falou isso mesmo. Viegas, se você ver esse vídeo, você vai saber que é verdade. Mas aí eu falei assim, cara, eu tenho 2 Bíblias lá em casa. Minha esposa era evangélica, né? Ela é evangélica, mas não é praticante. Peguei uma delas e falei assim, eu vou começar a ler a Bíblia. Legal. E ele fala um negócio muito interessante e eu presenciei isso no início da minha leitura. Cara, se você não entendeu o que foi dito ali naquela hora, é porque não era para você. Não volta, tenta... Não era para você. Um outro dia você vai ler e vai entender. Aí é para você. Fato. E eu realmente deixei de entender muita coisa que foi falada. Mas você continuou lendo. Não, continuo lendo. Tô lendo. E leio todos os dias de manhã. Eu leio quanto? Leio 2 páginas da Bíblia. E deixo o restante para ler depois. Cara, eu tenho sentido uma paz muito maior, um entendimento maior de mim mesmo, tenho voltado a fazer coisas que eu deixei de fazer. Então, mas isso veio como? Quando ele falou, e deu um insight assim, ó. Sim. Então, às vezes é no momento que você está assim, pensando que nada vai acontecer, que nada vai dar certo, ou que você está triste, então você vai assistir uma coisa, é nesse momento talvez que chegue a um ponto principal que vai ser um divisor de águas. Eu acredito muito nisso, Vladson, porque isso é um equilíbrio. Se a gente for analisar o ser humano, né, a nossa vida em 3 pontos principais: emocional, espiritual e o profissional. Basicamente a pessoa precisa disso, independente da fé da pessoa, ela pode, independente da crença, ela pode ter um período ali de oração, de rezar, ou de uma meditação, de tirar um tempo para ela organizar a mente dela em relação ao espírito. Eu sou cristão, sou evangélico, porém eu vejo que em um período que eu fiquei distante disso, a minha vida também ela deu uma desorganizada, porque não estava em equilíbrio. E esse é até o princípio daquele livro, Os Segredos da Mente Milionária, que o autor também fala sobre isso, que a pessoa ela pode estar muito vinculada ao espiritual e ao emocional, mas se ela não tiver equilíbrio profissional, como que a vida financeira dela vai estar?
E ela pode estar muito ali no profissional e o espiritual, mas se ela não tiver o emocional, uma pessoa que ela ama, uma família, ou uma esposa, ou um marido, independente do que for um filho, e se isso tudo não tiver em equilíbrio, algo não vai estar muito bem na rotina e no dia a dia. A pedra angular ali, se ela não estiver no lugar, essas três não vão estar juntas. Né? Exatamente. A gente realmente precisa ter a cabeça muito no lugar, porque mexe. Se a gente tiver ruim no pessoal, a gente não trabalha bem. Sim. Se o trabalho estiver ruim, em casa você vai brigar. É impressionante a conexão disso. Totalmente. A gente tem que tentar deixar tudo em harmonia. É difícil? Nossa. É muito difícil. Mas se a gente tiver consciência disso, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Eu comecei, igual você falou que... você falou sobre a Bíblia, né? Minha mãe sempre manda um link de uma oração de um cara. Mandava sempre. Nunca abria. Porque você falou assim, é o momento. É o toque. Teve um dia que eu falei assim, vou abrir. Abri. Acabou. Até hoje eu tô vendo. virou uma rotina. Juro. Às vezes a gente pensa assim, pra que eu vou ver? O que você perde em ver? O que você perde em ver? Cara, você não perde nada, você só tem que ganhar. Exatamente. Sabe o que eu penso? Voltando a ser no que eu sempre falo, ser interesseiro, mas interesseiro do bem. Sim. Talvez o cara ele tenha um canal no YouTube querendo ganhar dinheiro, não sei. Talvez não seja um cara realmente do bem. Vou até falar o nome mas ganhar dele. dinheiro também não é um problema. Tanto é que na hora que eu abri o link, eu falei assim, esse cara tá... Ele tem 13 milhões de inscritos. 13 milhões é muita coisa. Ele chama Bispo Leonardo. Aí, acho que é Bruno Leonardo, não tem assim. Eu até esqueço o nome dele. Mas que, velho... Tipo assim, tinha momentos que eu tava fazendo a oração ali, vendo a oração e tal, que eu falo assim, cara... Realmente, tudo a ver comigo. fala da Bíblia, que às vezes eu não tenho hábito de ler. Ele vai falar algo da Bíblia que eu não sei. Então, tipo assim, tudo é válido. E independente se ele tá fazendo um canal para ter interesse em alguma coisa, acredito que não, mas com certeza vai ter haters falando que esse cara é muito interessante. Mas é uma coisa que, tipo assim, minha mãe sempre me mandou, mas do nada... um dia que eu fui acompanhar, não consegui mais parar. Legal. Mas aqui, aí você pensa, se o cara faz por dinheiro, beleza. Flávio Augusto, por exemplo, ele tem lá sua mentoria, que ele cobra, talvez um valor absurdo. Mas se você fizer isso, melhorar pra caramba a sua vida, não valeu a pena? Sim. Cara, é o que eu ia comentar, independente da motivação dele, do que ele coloca de energia naquilo, não, a minha intenção é essa. A pessoa que está recebendo, ela pode receber algo ali que pode mudar a vida. Sim. Inclusive, pessoas recebem a mesma informação de forma diferente. Nossa. Pode mudar para um para melhor e para o outro para pior. Exatamente. Olha que loucura. Principalmente quando está envolvido em algo espiritual, sim, a pessoa de pode interpretação, ver aquilo não serviu como motivação. E para outro pode falar, opa, tem que corrigir isso aqui e dar um jeito na sua vida. Sim. E eu tava me sentindo assim, que eu sou católico, na verdade, né? Mas eu costumo falar que eu sou um católico diferente, porque eu não tenho crença em santo, esses tipos de coisas. Não critico quem tem também, para mim tranquilo. Por exemplo, vou falar com minha avó, vai acreditar no Nossa Senhora? Não tá em mim. Onde que eu não vejo maldade, para mim tá tudo tranquilo. Entendeu? Então, aí, uma coisa que eu achei legal que ele falava, que ele sempre fala assim, olha, isso aqui não é sobre religião. Aqui é o momento para você estar próximo de Deus. Que é o que eu tava precisando também. Que eu falo assim, cara, eu tinha o costume de ir na missa todo domingo, eu não tô indo, tal. Fico na correria para lá e para cá. A rotina mudou totalmente. Então preciso de ter um momento. Que foi aí que eu achei muito legal dessa parte. O dia que eu abri, que eu falei, nossa, cara. Aí a gente começa a arrepiar e sente mesmo a presença de Deus. É o toque, meu filho. É o toque. E aí, tipo assim, é uma parada que mudou e que tá sendo muito legal pra mim. E nisso, igual você falou, a academia vai mudando, a gente muda o coração, a gente já tá conseguindo conciliar mais a rotina do podcast com as vendas. Entendeu? Então, contudo, a gente vai se organizar. Podia estar vendendo mais. Sempre pode um pouquinho mais. Vamos organizar as estratégias aí que vai vender. Pois é. Vamos alinhar a pedra aí que vocês estão falando. A pedra angular. Pedra angular. Agora aqui, eu gostaria, pensando nisso, até pra gente poder vender mais, tá? Eu vou te pedir uma ajuda.
Manda. Eu gostaria que você desse aí entre 4 e 5 dicas para as pessoas que fazem divulgação na internet, que querem ter uma presença mais bem estruturada no Instagram, né, nas redes sociais. Gostaria que você desse algumas dicas. Quantas você decide? Para que as pessoas possam ter um resultado um pouquinho melhor. É claro que depende de N outros fatores, mas se a gente tiver pelo menos por onde começar, já é um bom caminho, né? Muito bom. Dica principal, apareça. Primeira coisa, não tem como a pessoa gerar resultado expressivo se ela não aparecer. Tem muita gente que ganha dinheiro sem aparecer na internet, mas é um caminho mais difícil. Então apareça e gere conteúdo de qualidade. Segunda dica, ajude pessoas. Melhor forma de gerar conteúdo de qualidade é ajudando outras pessoas. Top. Tem gente que fala assim, nossa, eu tenho que criar uma estratégia, eu tenho que saber o que eu vou falar. Não, começa a abrir caixinha, descobre qual que é a dor do seu público, qual que é a dificuldade que eles têm e começa a gerar conteúdo que solucionem, né, que resolvam essas dores. A partir do momento que ajudar essas pessoas, ele já vai estar criando autoridade, que aí entra os gatilhos, né, a estratégia, ele vai estar gerando autoridade, reciprocidade, ele vai gerar conteúdo de valor exclusivo, e não está copiando de ninguém, está sendo autêntico. E o melhor de tudo, a consequência é as pessoas começarem a seguir. Então tem muita gente que se preocupa muito, nossa, eu tenho que ter um número expressivo de seguidores. Começa a ajudar pessoas, começa a colocar a cara, botar a cara mesmo na internet, gravar stories, publicar no feed, ter um conteúdo legal. Outra dica, comece com o que você tem, faça o que você pode, da forma que você sabe. Então, essa organização... Antes feito que bem feito, né? Exatamente, antes feito do que bem feito, mas não de qualquer jeito. Muito bom, hein? Tem isso aí também, não de qualquer jeito, por quê? Essa frase ficou muito em alta um tempo atrás no digital. Antes feito do que perfeito. Né? Só que começou do Érico Rocha. Só que começou muita gente a produzir conteúdo de qualquer forma. Sim. E aí eles levantaram essa terceira linha da frase, né? Terceiro viés aí. Terceiro viés, mas não de qualquer jeito. Por quê? A excelência, um bom design, um bom vídeo, igual vocês estão produzindo aqui no estúdio, com certeza vocês já estão acima de outras pessoas no sentido de conteúdo, de produção, que às vezes está só com o celular. O primeiro passo é muito bom. Começa ali com o celular. Mas se você puder dar um upgrade, manda ver. Encontra uma empresa que vai dar um investimento. Começa a ter retorno, reinveste o retorno também. E basicamente é isso, né? Começar a aparecer, ajudar pessoas. E o melhor, nunca deixe de buscar conhecimento. Porque você pode começar ali dando uma aula, um conteúdo, ou se não ensinando pessoas sobre algo que você entende. Uma hora aquele conhecimento ele vai ficar escasso. E tem muita gente que tem resistência de compartilhar conteúdo, conhecimento na internet por isso. Que a pessoa fala assim, não, eu vou falar tudo que eu sei e depois que acabar. Então, absorva mais conhecimento, interage com outras pessoas, crie networks, participe de podcasts. Isso mesmo. Converse com pessoas. Assista o podcast. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha aqui. Se inscreva no Venda e Prosa. Que isso tudo vai gerando mais oportunidades. Tem uma frase que eu falo muito, eu não sei de quem ela é, mas não é minha, isso eu sei. Que o desejo, ele nasce da exposição. Eu acho que tem até um videozinho, um Reels que eu falo sobre isso no Instagram. Mas o que isso significa? A partir do momento que eu dou o primeiro passo, eu vou sentir o gosto daquilo de ver assim, opa, não, tá fluindo. Eu comecei meu podcast, eu comecei a gravar stories. E essa exposição vai gerar mais desejo de fazer melhor. Então, a frase que fica é essa. O desejo nasce da exposição, dê o primeiro passo, produza conteúdo e ajude pessoas. É isso aí, que vai fluir muito bem. Show de bola, né, parceiro? Vou até complementar aqui que, principalmente no digital, hoje você sabe muita coisa. Se você não continuar buscando informação, amanhã você não sabe nada. Porque as coisas mudam muito rápido. Que dou muito mentoria e treinamento de negociação pelo WhatsApp, depois que o WhatsApp foi comprado pelo Zuckerberg, cara, todo dia tem uma coisa nova no WhatsApp. Então eu tenho grupos de novidades de WhatsApp porque eu preciso estar por dentro. Se eu não ficar, o dia que eu for dar uma palestra, alguém vai falar assim, mas tem isso. Eu falo assim, ué, tem? Acabou minha autoridade. Exatamente. Então eu preciso estar por dentro. Então, gente, eu acho que é isso mesmo. Busca informação, cara, sabe? A internet é um banco, é uma biblioteca hoje. Disponível. Qualquer coisa que você colocar lá,
você vai encontrar um vídeo, você vai encontrar alguma coisa. Só tem o discernimento para entender até que ponto aquilo é verdade ou não e até que ponto aquilo pode ser aplicado ou não. Porque, ao mesmo tempo, a internet é uma terra sem lei. É uma terra sem lei. Já existem algumas leis, mas é uma terra sem lei. Muita coisa está sendo falada ali, às vezes não é aplicável. A pessoa nem aplicou para ver se é verdade. Sim. Então tem que ter o discernimento, né? É importante a pessoa ter esse filtro, né? Porque eu comento às vezes até com meu pai, por exemplo, outras pessoas de uma outra geração que às vezes confiam em tudo que vê na internet. Não é todo curso que vai fazer a pessoa ficar milionária. Sem dúvida. Não é todo conteúdo que vai mudar a vida da pessoa. E é bom a gente ter esse filtro, igual você falou mesmo. E põe em prática, né? E põe em prática. Põe em prática. Muitas vezes as pessoas se frustram porque faz o curso e fala assim, agora vai cair no meu colo. Cadê? Não, tem que movimentar. Marcelo, eu vou tomar a liberdade aqui também de comentar sobre o meu podcast, né? Que é o Play Podcast. Eu ia falar agora para você poder falar sobre isso. Que o Marcelo falou colocar em prática. A base do Play é essa. O nosso lema é fazendo acontecer. Então a gente bateu um papo aqui, assim, excelente. Já tô super satisfeito de ter participado do Venda e Prosa. Nós também. E o mais legal é isso. É esse papo sem muito linguajar técnico. Por mais que às vezes a gente atua, principalmente no digital, em uma área muito técnica, o objetivo do Play Podcast é exatamente trazer essa linguagem na prática. Né? Sem muito termo complicado, mas trazer algo onde a gente pode aplicar no dia a dia. Eu poderia dar 5 dicas aqui, falando um monte de termo que ninguém entenderia. Mas se a pessoa seguir o princípio ali, de colocar em prática, de fazer aquelas dicas de forma simples, o simples bem feito ele dá muito resultado. Isso é verdade. Com certeza, parceiro. Agora faz o seu merchan do seu estúdio, manda seu merchan aí. Do estúdio, do podcast. Telefone, Instagram, e-mail. Se Pix, se você quiser, eu passo o meu, tá? Pix eu passo o meu. Aí você já faz o Pix direto pra mim. Coloca na tela. É isso aí, pessoal. Primeiro, é um prazer sempre receber vocês aqui, né? Desde quando a gente iniciou essa parceria. Para quem não conhece ainda, esse daqui é o estúdio da RVL. Eu espero que vocês tenham gostado, né, estejam gostando dessa qualidade que a gente tem trabalhado para entregar uma qualidade de vídeo, de imagem, de iluminação. Para quem tem interesse, é só pesquisar no Google Grupo RVL. Entrar em contato com o nosso atendimento via WhatsApp, você vai ser bem atendido. O pessoal aqui já conhece a Kathleen, né? Desde o primeiro momento. A gente preza muito por esse primeiro atendimento e principalmente pelo sucesso do cliente também. Então não é só ir lá e fazer uma venda e deixar o cliente se virar. É a gente acompanhar, é a gente entregar uma qualidade boa para o cliente, que o nosso resultado também vem daí. Então pesquise no Google Grupo RVL, acesse o WhatsApp. E também deixo o convite aí para o Play Podcast, né? Que é o nosso podcast aqui da RVL, o meu podcast. Que em breve a gente vai bater um papo aqui com o Marcelo e com o Vlad. Vamos pra cima. Convite ao vivo aí. Não, convite ao vivo e em breve. Segunda temporada do Play vai sair. E a proposta é essa, empreendedorismo na prática. Então é fazer acontecer. Se você tem uma ideia de algo, não tirou do papel ainda, precisa apertar o Play e também assistir os nossos episódios lá no Play Podcast. Só pesquisar no Google Play Podcast, no YouTube, canal de cortes também, Play Podcast, e no Instagram, play.pdc. Você encontra no Instagram e no TikTok. É isso aí. Vai estar tudo na descrição aqui embaixo. Tudo na descrição. Pode ficar tranquilo, viu? E no mais, meus amigos, vocês ficaram aqui até esse momento, essa prosa boa, essa prosa que não foi só sobre venda, mas foi de vida, entendeu? Então não deixa de se inscrever no canal, gente. Clica aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Tá escrito aqui, ó. Inscreva-se, compartilha, comenta. Segue isso a gente tudo no Instagram. Aí vai ser ótimo, né? Isso aí. Vladson Campos Oficial. Marcelo Rocha Saúde. E tamo junto sempre, Venda né? e Prosa. O Venda e Prosa. Se siga... você não seguiu ainda, começa. Agora. Isso. Siga também os nossos patrocinadores. Hoje a New King ela mandou os bonés aqui pra gente. Que nós vamos fazer um sorteio top. Pode ficar de olho no Instagram. Vamos pensar em colocar mais alguma coisa aí. Tá dando pra ver os bonés aí? Câmera 3. Aê, muito bem. É isso aí, ó. Não, e o boné, que isso, hein? De boné top. Aí eu vi. Eles mandou aí pra gente sortear. Vamos ver se eu vou pensar em algo daqui a pouco aí. Eu acho que daqui a pouquinho eles vão falar, não, nós vamos sortear mais alguma coisa. Mas vai pensando aí, New King. Ué, o pessoal pode deixar a sugestão do que sortear no Instagram de vocês, né? Pode comentar deixar, lá. Gostei da ideia. Manda lá nos stories, interage lá. Interage com a gente aí que... Mas não pede um carro, não. Não, a gente ainda não tá dando dinheiro. Mas se alguém quiser dar um carro pra nós, eu tô aceitando, tá? Ó. Tá fechado? Tô fechado. Tô com você. Galera, muito obrigado por ter ficado até esse momento conosco. Tamo junto, sempre.
Galera, muito obrigado. Igual o Vlad falou, se inscreva, compartilha, comenta, fala com a gente, responde as caixinhas de pergunta. Vem com a gente que no caminho eu te explico. A explicação é boa. Léo, obrigado. Tamo junto. Valeu, Marcelo. Obrigado. Valeu, Tamo Vladson. junto, sempre. Eu que Obrigadão. agradeço o convite. Contem comigo aí. E nós vamos continuar aí Vamos sim. tempo. Ó, Com próximo certeza. episódio, eu quero saber a história dos dois lá no Play. Fechou. Eu quero que conta Tem- nos detalhes. Tem a prosa pra contar. Deixa com a gente. Fui. Valeu, Falou, tamo até junto. mais.